como o pedido expreso de brevidade, tamén esteve o teor da súa manifestación para que possamos avanzar no desenvolvimento da sesión. Com a devida permissão, excelentíssimo senhor presidente, magistrados deste colegiado. Também constitui uma honra para mim me apresentar perante o alto tribunal e poder defender uma posição que certamente terá que ser refletida também por este tribunal, dada não a sua novidade, porque é algo que já está muito estabelecido na jurisprudência, mas talvez sim pelo contexto em que este caso ocorre. Também agradeço ao excelentíssimo senhor procurador-chefe anticorrupção por ter deixado a porta aberta, embora não tenha feito formalmente em sua manifestação, por ajustar a pena aos postulados da acusação popular e também por agora sustentar essa defesa. No dia 21 de novembro do ano de 2024. Estando em situação de prisão provisória em outro processo, não por esta, na qual se encontrava em situação de liberdade, senhor Vitor Aldama decidiu iniciar uma colaboração com a Justiça. Essa é sempre uma decisão muito importante, porque implica, antes de tudo, a renúncia à própria defesa. Implica uma autoincriminação, digamos, sem jogar a partida, no momento preliminar da fase de instrução, e uma entrega à mercê dos outros. Como se habrá podido demostrar en este juicio, tanto en la parte fáctica y en la parte jurídica. Eso requiere un premio. Exige uma recompensa. Foi eliminada uma defesa contra uma das linhas de defesa que esta parte poderia ter apresentado, foi eliminada neste processo e até contribuiu para reforçar os argumentos da acusação. O acordo sobre a pena certamente não existiu. Não existiu um acordo escrito sobre a pena. Poderia ter sido feito. É habitual fazê-lo em casos dessa gravidade e em casos de gravidade ainda maior. Poderíamos ter assinado e teríamos a garantia dessa defesa. Teríamos garantido a pena que agora requeiro ao tribunal. E teriam sido evitadas influências externas, teria sido uma questão puramente jurídica, processual. E talvez este relatório já teria sido concluído, porque poderíamos ter dado anuência com base na colaboração prevista na lei. Não é algo gratuito. Não é uma concessão graciosa do Ministério Público para nenhum membro do Ministério Público. É algo que está previsto na lei e está previsto na lei para o procedimento abreviado. E está previsto, como neste caso, para crimes submetidos a esse âmbito de julgamento, no qual, de acordo com a qualificação do Ministério Público, e no caso, a pena que tivéssemos acordado, este tribunal inclusive se sentiria vinculado. Porque, obviamente, a pena que interessa à acusação popular e que interessa também a esta parte está dentro do marco legal. O marco legal abstrato tem a finalidade de determinar a gravidade das penas, a gravidade do fato. Mas depois o legislador prevê circunstâncias especiais de atenuação para ajustar a pena à gravidade da culpabilidade. Algumas circunstâncias se referem ao fato, outras se referem precisamente ao autor. Algumas têm a ver com o momento anterior ao julgamento ou com o momento concomitante ao fato, Outras recompensam determinados comportamentos pós-delituosos. E nessas circunstâncias se encontra não só a atenuante de confissão, a atenuante analógica de confissão, que deve produzir os mesmos efeitos que a atenuante típica, por assim dizer. A jurisprudência também reconheceu a possibilidade de circunstâncias de atenuação em tipos penais privilegiados, como pode ser o artigo 574, ou até mesmo a analogia, caso se considere que falta algum dos pressupostos desse tipo privilegiado, especialmente a analogia com circunstâncias de atenuação especialmente tipificadas na parte especial. Reconhecemos os fatos tal como estão descritos na denúncia do Ministério Público. E reconhecemos o pertencimento a uma organização. Sim, vamos esclarecer a questão da organização. E foi essa parte que trouxe, ao final do julgamento, essa conversa do dia 9 de abril de 2019,
que acredito seriamente que contribuiu para reafirmar os pilares da acusação, e não só isso, mas também reafirmam a veracidade pontual de cada um dos fatos que foram relatados pelo senhor de Aldama. Essa conversa está incluída em um relatório que certamente também foi ratificado. O relatório de 5 de junho de 2025, relativo à obra pública. É verdade que aqui não está sendo julgada agora a contratação. É muito importante que o tribunal leve em consideração a colaboração do senhor de Aldama, pois ainda há muito caminho judicial pela frente. Precisamente, estamos de acordo com o Ministério Público. Estamos diante de um caso de corrupção que envolve altos cargos do governo. É um caso singular. Por isso eu dizia que esta corte terá a oportunidade de se pronunciar. Não estamos diante de casos de narcotráfico, de terrorismo, os habituais em que esse tema é levantado. Certamente, estou de acordo com a gravidade dos temas. A gravidade de uma corrupção generalizada, não em um âmbito local, nem mesmo em um âmbito autonômico, mas sim no governo da Espanha. E que é necessário retomar a confiança nas instituições. E justamente por isso, o comportamento do cidadão que decide colaborar com a justiça tem um significado especial. Porque está se lutando contra o aparato estatal. Nessa cruzada que decide adotar, no dia 21 de novembro de 24, o senhor Aldama sabe que assume um papel difícil, não só pela admissão de crimes graves, mas justamente pela luta contra o aparato estatal. Vou tentar avançar nessa ideia, mas isso realmente me importa. Destaco que o relatório da UCO 96/2025, de 5 de junho, ao qual se anexa uma conversa cuja audição é solicitada. Esta parte tem grande importância para definir a organização. E aqui vamos contrariar a UCO quando se fala de certa hierarquia, ou quem é o chefe ou não é o chefe. O senhor Aldama não constitui a organização criminosa. O senhor Aldama se integra em uma organização criminosa que já vem funcionando desde pelo menos o ano de 2015. Não é o chefe que estabelece uma relação com altos funcionários do Estado que já se encontravam corrompidos. Ele não os corrompe. O relatório 512, de junho do ano de 2025, na página 236, investigação da UCO, já é um relatório do ano de 2025, considere-se que a primeira declaração de colaboração do senhor Aldama é de 21 de novembro de 2024, em que são apresentados muitos dos fatos que depois são incluídos neste relatório, que haviam surgido no processo porque a maioria dos fatos que dão sentido à organização criminosa não estava sendo investigada. O contrato de soluções de gestão, por si só, era um fato que, em sua avaliação ou consideração individual, não apresentava nenhuma gravidade. O senhor Aldama havia sido autorizado a viajar para o exterior. Estava se discutindo se caberia, em relação ao senhor Aldama, um crime de tráfico de influência pela adjudicação do contrato. Se, além disso, o lucro obtido em virtude da adjudicação desse contrato poderia não ser tributado ou se poderia ser confiscado em razão de um crime de tráfico de influência. Ou seja, aqui não havia nada até que surgiram os fatos com a declaração do senhor Aldama, que, preso por outro motivo, decide colaborar com a justiça. E expor e dimensionar a organização da qual hoje se faz a acusação. Essa dimensão depois é registrada no relatório da UCO e fala de uma organização, uma estrutura pré-ministerial, remontando aos primórdios, no ano de 2015, ministerial, na época em que o senhor Ábalos era ministro, ou até mesmo pós-ministerial. Ou seja, quando nos dizem que esse âmbito de influência do senhor Ábalos permanece mesmo depois da sua saída, mas quero destacar como, na página 286, e isso contrasta com o que disse o senhor Ábalos, possivelmente porque ele havia considerado que aqui poderia se falar de soluções de gestão. Veja, na página 286 deste relatório, quando fala dessa estrutura e da que está compreendida na etapa ministerial, menciona o senhor Aldama pela primeira vez, sobre como ele é contatado no verão de 2018.
E diz literalmente, e eu destaco isso e acho que isso é uma boa manchete, nesse momento a organização criminosa está plenamente estabelecida. Quem diz isso é a UCO. A organização criminosa já está plenamente estabelecida antes de o Sr. Aldama entrar em cena. Portanto, o Sr. Aldama não constitui, não cria, ele se integra a uma organização que já tinha como objetivo a prática de crimes e não quaisquer outros fins. Por isso, neste áudio, que esta parte solicitou sua reprodução efetiva, era importante ver como já se tratava de uma organização que já repartia a obra pública. Que se repartia a obra pública, por exemplo, desde o ano de 2015, em que já estava o senhor Santos Herdan, as relações que o senhor Santos Herdan estabelecia com o senhor Couto Garcia. Quando se conhece pela primeira vez o senhor Aldama, não é que o senhor Aldama procure ou ofereça e tenha sido incapaz de dobrar a vontade de um funcionário público. Não, é o funcionário público que procura um instrumento, assim como já dispunha de outros no País Basco e na Andaluzia. Havia outros aldamas, como já dissemos, havia outros empresários, mas era necessário um novo instrumento para determinadas áreas territoriais e para ampliar essa possibilidade de contato com empresas que estivessem dispostas a pagar comissões. Seja para o lucro pessoal dos altos cargos, ou então para o Partido Socialista Operário Espanhol. Quando o senhor Aldama presta sua primeira declaração, em 21 de novembro de 2024, começa uma reação imediata do governo. Por isso vou relatar as reações do governo à colaboração do senhor Aldama, porque isso é o que demonstra a importância ou o significado e o porquê de se dar um valor especial à sua contribuição. Logo após prestar essa declaração, 3 dias depois é apresentada uma demanda de conciliação, assinada pelo Partido Socialista Operário Espanhol, por Pedro Sánchez Pérez Casterrón, por Dona Maria Jesus Monteiro, por Carlos Moreno Medina, por Ángel Víctor Torres Pérez, por Salvador Ilha Roca, Santos Serdán León e Dona Begonha Gomes Fernandes. Santos Serdán León se dá ao luxo de apresentar uma queixa, tentar apresentar uma queixa contra o senhor Aldama, porque ainda não havia sido aberta a documentação, o telefone celular do senhor Córdoba apreendido na busca e apreensão. Quando o senhor Aldama presta depoimento em 21 de novembro de 2024, a UCO não conhece o áudio que ouvimos outro dia. Ele é aberto em maio de 2025, quando é emitido um primeiro relatório sobre obra pública. E o senhor Aldama já havia dito pela primeira vez, olhem, prestem atenção, ao chamado cota basca. Agora Navarro, segundo isso. Mas reparem, porque o senhor Santos Serdán tem algo a ver com tudo isso. E o senhor Santos Serdán, 3 dias depois, apresenta uma petição de conciliação. Claro, ele não sabia o que viria depois, porque ficou comprovado, nos dizem constantemente do governo e apresente provas. Olhem, leiam, ouçam, leiam toda a transcrição do outro dia que foi apresentada aqui, para ver as provas que corroboram o que o senhor Aldama vinha dizendo, já em 21 de novembro do ano de 2024. Que, por sinal, também respeitamos a intimidade do senhor Ábalos. Paramos exatamente a reprodução do áudio em um momento em que se fala das suas relações com senhoritas, que a esta parte, obviamente, não interessam. Quando o senhor Aldama presta depoimento perante o juiz e instrutor, o excelentíssimo senhor juiz e instrutor, em 16 de dezembro do ano de 2024, imediatamente, o Partido Socialista solicita que seja concedida uma autorização para processar o senhor Aldama. E dizia-se que o senhor Ábalos, o senhor Couto Garcia, o senhor Santos Serdán e o senhor Torres haviam sido injuriados. O destino do senhor Ábalos e do senhor Couto Garcia já é conhecido. O destino do senhor Santos Serdán também já é conhecido, e em breve, no procedimento especial, será conhecido o destino do senhor Torres e da senhora Armengol. Também motivou essa declaração a abertura de uma investigação sobre o financiamento do PSOE, outro dos querelantes, e outro grupo que solicita a licença contra o senhor Aldama. Também será determinado em todos esses procedimentos que se originam da declaração do senhor Aldama, foram apresentados dados relevantes. Esses dados permitiram iniciar algumas linhas de investigação. Claro que a UCO já tinha uma informação, mas depois veremos muito brevemente. A UCO pode fornecer indícios objetivos, que eram os que existiam, mas para alcançar o grau de certeza que este tribunal exige para condenar, foi fundamental o depoimento do senhor Víctor de Aldama, porque ele juntou as informações
deu coerência interna a todo o relato que está contido. Obrigado. Obrigado pelas peças de acusação. Uma nova reação do governo ocorre até mesmo depois de o depoimento ter sido prestado aqui, no dia 29 de abril de 2026. No dia seguinte, o senhor Félix Bolanhos apresenta uma ação ordinária contra o senhor Aldama. Nem sequer esperou o julgamento terminar. Isso tem o seu significado, assim como também tem o fato de o PSOE ter pedido a prisão do senhor Aldama no processo que segue no Juiz Central número 5. Ou também tem o fato de que hoje, justamente uma associação vinculada ao Partido Socialista pretende se desvincular da acusação popular unificada. Tudo isso tem o sentido de represália por uma atuação processual e tem o sentido de desestimular o senhor Aldama pela colaboração já prestada e pela que, se Deus quiser, continuará prestando. Obrigado. Reconhecemos os fatos, renunciamos a uma defesa contraditória, nós acreditamos, colaboramos com as partes acusadoras com o objetivo de que seja reconhecida a colaboração com a Justiça. O Ministério Público, no item 9 de sua peça de acusação, reconhece fielmente tudo o que foi apresentado por esta parte, inclusive como os novos fatos foram considerados para a formulação das conclusões provisórias. E como eu dizia, foi precisamente o relato e a contribuição do senhor Aldama durante quase 2 anos para montar e contextualizar os fatos reais que estão sendo julgados aqui. A organização, como eu dizia, não pode ser fragmentada. É verdade que a formação de peças separadas talvez impeça isso, impede que este tribunal tenha uma dimensão global, mas é uma de duas. Admitimos que a colaboração do senhor Aldama é precisamente global e, por isso, na hora de avaliar sua contribuição, avaliamos conjunto, o si es que decidimos fraccionar el hecho, no sé hasta qué punto la organización. A importância que realmente se diz que tem é uma situação difícil. O que eu considero é que deve ser neste processo que se premie como se deve a organização criminosa, porque de outra forma não se poderia julgar uma organização criminosa. Organização criminosa. A organização criminosa não faz sentido se não forem valorizados outros fatos diferentes dos que estão especificamente contidos aqui. E é isso que esta parte tentou demonstrar no processo. Obrigado. O início das relações do senhor Aldama com outros altos cargos do governo, eu acredito que ficou perfeitamente comprovado. Insisto, ele se integra a uma organização já constituída. O núcleo central, acredito que fica comprovado, é o senhor Coudo Garcia, que havia servido de eixo não só para o Ministério dos Transportes. O senhor Coudo Garcia. De acordo com esse relatório, essa organização que já vinha funcionando é o eixo para o acesso do senhor Aldama em outros ministérios, suas relações com muitos chefes de gabinete, suas relações com presidentes de comunidades autônomas e suas relações com presidentes de outras instituições e de empresas públicas. Então, essa organização não é só de 3 em nível vertical, como se quer estabelecer aqui, mas sim transversal, é horizontal. O senhor Aldama é um instrumento, mas não do senhor Ábalos. É um instrumento muito maior justamente para satisfazer os objetivos dessa estrutura já criada anteriormente. Nesses áudios, nesse relatório, já se fala do envolvimento de outros altos cargos, como a senhora Isabel Pardo de Vera e o senhor Javier Herrero. Ou seja, já digo que não se pode avaliar a contribuição do senhor Aldama apenas isoladamente. As viagens ao Oaxaca e ao México, vou passar rapidamente por essa situação. As relações internacionais com o senhor Juan Guaidó. Inclusive, lhe é concedida uma credencial para que sirva de contato com o senhor Guaidó. Não se trata apenas das relações internacionais. O senhor Guaidó era um dos instrumentos para conseguir um financiamento. Não vou mencionar nada que deva ser tratado em outra peça, que além disso está sob sigilo. Mas desse áudio fica claro, não só o nível de relações que o senhor Aldama tem, certamente isso gerou uma confiança, abriu os olhos, talvez, para o senhor Ábalos e para o senhor Coudo, para atacá-lo. Não é que o senhor Aldama ataque um ministro, não. É o ministro que fica sabendo, através do senhor Coudo, que o senhor Aldama é interessante, vê a oportunidade para recrutá-lo para a organização. E ele é recrutado, e de fato se deixa recrutar
porque certamente era uma pessoa que podia proporcionar negócios. E desde o ministério lhe eram proporcionados, e ele os proporcionava, e no final eles repartiam. Um exemplo, Complégio de Lá Velasquez, já em novembro de 2018. O que faz o senhor Aldama? Ele faz uma oferta de 250 milhões pela aquisição de alguns imóveis da CEP. E quem o acompanha nisso? Quem lhe dá essa oportunidade, primeiro, de negócio, e por que as portas se abrem para ele? Porque ele conversa ali e se reúne com o senhor Vicente Cervera. Ou seja, quem é o senhor Aldama? Bem, é uma pessoa com quem já se estabelece uma relação de negócios já no ano, em novembro de 2018. Mas não é porque o senhor Aldama tem um talento especial para corromper um ministro em tempo recorde, é que eles já haviam corrompidos. Insisto, o senhor Aldama é apenas captado. Pela organização, o senhor Aldama é captado. Era interessante. E era interessante por suas relações com o senhor Henri Ramos Ayub, que tinha um significado importante, um papel na Internacional Socialista. E também é captado porque sabiam que ele tinha relações com a Venezuela. Relações que ficam perfeitamente comprovadas neste áudio. Aproveitam como, com suas relações com Guaidó, lhe concedem credenciais pelo governo da Espanha para que seja um contato com o senhor Guaidó, Aldama. O senhor Guaidó reconhece e está satisfeito pelo reconhecimento do governo da Espanha como presidente. É enviada uma carta expedida por José Luiz Ábalos, que entrega ao senhor Aldama em 26 de julho. E diz: Excelentíssimo senhor Juan Guaidó, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Pouco tempo depois, aquele que era presidente passou a ser chamado de chefe da oposição. Mas o importante é que essa conversa cresceu, confirma o que disse aqui o senhor Aldama. Estabelece-se uma relação de negócios. Estabelece-se um negócio de petróleo com duas empresas controladas por Juan Guaidó, no qual iria gerar uma substancial contraprestação não só para o senhor Aldama, mas também para o ministro. Basta ouvir o áudio para saber exatamente quais eram as expectativas de 500 mil euros todos os meses durante um período de 3 anos. As relações foram maiores. Vou resumir. Foi organizada uma viagem à Geórgia. A viagem de Delcy Rodrigues, quando se muda de critério. Quando se troca Guaidó por Maduro. Como essa relação de negócios de petróleo muda de mãos? Não vou entrar em muitos detalhes. Mas tudo com o objetivo de gerar recursos. Da maneira que for. Outras viagens à Geórgia. Viagem a São Petersburgo. Ou seja, uma pluralidade de viagens de caráter oficial. E que o senhor Aldama sempre aparece ali, de alguma forma, em sua organização. Sobre o pagamento de comissões aos senhores Ábalos e Couto. Ficou absolutamente comprovado. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem explicado pelas acusações. Dentro dos papéis assumidos, o senhor Aldama era certamente a pessoa responsável por fornecer fundos para essa organização. Obrigado. E ele fazia isso de várias maneiras, arrecadando fundos de empresas contratadas pelo Ministério dos Transportes. Contratação de obra pública. Pode-se perceber no áudio que ouvimos, como se diz, é preciso dar uma obra para um ou para outro. Essa obra, e é preciso falar com Vitor? Por que Vitor? É a pessoa que bate a porta dessas empresas para dizer, olha, se você quiser uma obra pública, vai ter que pagar uma comissão. Ou até mesmo para aqueles que já tiveram um contrato adjudicado, olha, se você já teve o contrato adjudicado, se quiser mais, tem que pagar uma comissão. Era um arrecadador de fundos, fundos entregues ao senhor Couto e ao senhor Ábalos, para si mesmos ou para o partido. O senhor Aldama explicou aqui, e isso ainda será esclarecido em outro processo, que parte desses fundos seriam destinados a financiar o Partido Socialista, através de um sistema de doações nominativas, mas que o senhor Couto Garcia se encarregaria de encontrar os doadores, mesmo que fossem muitos, para dessa forma arrecadar fundos para o partido. Um meio de comunicação que certamente devemos agradecer, porque não estivemos sozinhos nessas declarações, mas também em manifestações do senhor Aldama, que depois foram sendo corroboradas e complementadas pelo jornalismo investigativo. O Debate publicou como as doações ao Partido Socialista aumentaram de forma significativa no ano 2000. Arrecadar fundos de empresas contratadas será uma das maneiras de conseguir recursos. Outra, com os próprios fundos do senhor Aldama.
E aqui se encontram os pagamentos periódicos recorrentes desde outubro de 2019 até o ano de 2022. Também eram fornecidos pagamentos in natura por meio da compra de imóveis ou do usufruto de imóveis. E aqui estão propriedades, claro, como a da Torre Madrid, o caso da Alcaidesa e o caso de Vila Parra. O caso da Torre Madrid é muito significativo pela data, ou seja, já no mês de março, em março do ano de 2019, o que demonstra que essa relação de interesse, essa captação, aconteceu há poucos meses e o Sr. Aldama já começa a pagar. E por que ele paga? Na conversa que ouvimos do dia 9 de abril, vemos como Coldo diz ao Sr. Ávalos que é preciso dar algo para Vitor, porque ele está fazendo muitas coisas e ainda não recebeu nada. Porque ele só tem de pagar, não de receber. Inclusive, oferecem a ele 200 mil euros. E mais o Sr. Aldama coloca dinheiro, ou seja, começa a pagar, pois porque ele tinha interesse justamente no desenvolvimento dessa organização, e ele faz isso já. Explicamos perfeitamente e complementando, eu acredito, a prova que foi realizada aqui, em todo o tema da Torre Madrid. Porque se paga desde o início, até quando dura, porque em um determinado momento há uma ruptura, ele briga com o Sr. Coldo Garcia e é preciso, ou seja, ele deu uma explicação muito detalhada. É preciso reconhecer que o senhor Escolano foi um dos poucas testemunhas que prestou depoimento aqui que estão sendo investigados. Prestou um depoimento e o fez porque esta parte pediu, e o fez porque é sócio do senhor Aldama e precisávamos justamente para corroborar essa situação. Eu acho que foi claríssimo. Não é necessário avaliar o seu testemunho, e eu acredito que a prova eu mal vou fazer referência a ela, porque acho que é tão evidente que pouco mais poderia acrescentar desta parte. O que realmente me importa é colocar em contexto cronológico. Em março, começa-se a pagar a Torre Madrid, e nessa conversa de 9 de abril, quando já se fala do negócio de Guaidó, tem que ver como o senhor Ábalos diz em determinado momento para Coldo. Sim, mas tem que assinar um contrato. Como quem diz, vamos garantir que esses negócios que estão nos oferecendo, certamente que tem que dar algo, mas vamos assinar um contrato para garantir. O senhor Aldama apresenta um contrato para garantir não só esse tema de Guaidó, mas tudo o que já vinha sendo acordado em relação às comissões e à adjudicação da obra pública. E é aí que faz sentido. No dia 24 de abril, o contrato do Passeio de la Castellana, que é onde mora o senhor Aldama, é a casa dele. Esse contrato foi apresentado por esta parte pela primeira vez. A investigação não o conhecia. Era muito importante demonstrar com esse contrato como aquilo que estávamos dizendo acontecia e como isso era estabelecido, dando propinas e comissões. Disse, claro, havia certa cadência, porque os empresários demoravam para receber do Ministério e então levava tempo para obterem liquidez. E o senhor Ábalos, e isso fica claro nessa conversa, já estava exigindo contratos para que o acordo de comissão ficasse registrado de alguma forma. Logicamente, não era um contrato de pagamento de comissões, mas sim contratos indiretos que de alguma forma garantissem o recebimento dessas comissões. E a Castellana se insere nesse contexto. Nunca houve intenção de adquirir a Castellana. Era um contrato de garantia, certamente para o caso de o senhor Aldama não cumprir. Caso cobrasse dos empreiteiros aos quais a obra pública havia sido adjudicada e depois não repartisse. Era de alguma forma para se garantir, para dizer, bom, pelo menos tenho a opção de ficar com uma propriedade por um preço baixo, que nunca pagou e que nunca teve interesse em pagar. Mas, na verdade, eles queriam ir pagando esses aluguéis para disfarçar o recebimento das comissões, para, no final, adquirir uma propriedade. Foi dada uma explicação completa sobre esse contrato. Esse contrato é simultâneo. Ganea, no tempo, tem a opção de compra da Castellana, tem a opção de compra da Alcaidesa, com os dois contratos coincidindo por pelo menos 2 ou 3 anos, o pagamento da Torre de Madrid, além da casa em que morava o senhor Ábalos. Essa pluralidade de imóveis, obviamente, não pode ser razoavelmente explicada. A questão da Alcaidesa está perfeitamente explicada. Nossa defesa já antecipava isso, e no julgamento do senhor Aldama foi explicado o motivo pelo qual foi colocado de fato em outra empresa que apareceu ali por acaso, porque tinha um interesse no ministério. E quando falha com o venezuelano, pelas razões que também foram explicadas, então se decide que a empresa que deve assumir é a Habcock Time. É verdade que talvez tenha cometido algum erro em relação a quem deveria obter a licença, em favor de quem, porque a Habcock Time começa a operar em janeiro. Mas diante do documento que foi apresentado, tivemos que nos defender, às vezes das acusações, das próprias defesas, de como poderia ser a Habcock Time se Gaslow não estava acusado.
O processo de Gaslow começa no ano de 2021. Olha, o que comprova a veracidade é o que o senhor Aldama pode ter ouvido sobre os motivos pelos quais se solicitava uma licença em favor de uma nova empresa, como era a Vila Fuel. O relatório 164/2025 sobre hidrocarbonetos, na sua página 12, nos descreve como há uma fornecedora, que não é a Galgotime, mas sim a Keep It Safe. Talvez tenha havido algum erro de compreensão naquele momento. É uma empresa integrada ao grupo Gaslow, que se desintegra no final do ano de 2020. E como no final de 2020 ocorre uma reestruturação empresarial em torno de uma nova operadora, justamente porque a organização investigada, que depois posteriormente foi anexada a um processo no ano de 2021, se desfez no final do ano de 2020. O que o senhor Aldama relatou foi o que ouviu, que ele ouviu. Que havia um problema com o grupo que estava operando até então e que era necessário solicitar licença em favor da Vila Fuel. Isso é a verdade. Seja Babcock Time, seja Keep It Safe, ou seja o que for, quando são empresas que depois, finalmente, a UCO vinculou ao caso Gaslow, foi falado sobre o local de Valência. Não mereceu a atenção dos peças de acusação, mas, afinal de contas, também foi comprovado o pagamento de uma nova operadora. A comissão por ocasião da aquisição do local de Valência e uma entrega de 20 mil euros. Quanto ao quadro dos valores da folha 160 do relatório UCO 211/2024, também foi apresentado como fato novo a casa de Humilhadeiro. Não se tinha ouvido falar, não se sabia que quando nessa anotação se falava do grande, o grande não era o senhor Coudo, o grande era o senhor Ábalos. E que goblins! E o Sr. Coudo? Isso comprova, por exemplo, como se contribuiu para a verdade. Chegou-se até a corrigir conclusões da UCO. Por quem? Por aquele que pode fazer uma interpretação autêntica dos documentos e das mensagens. E esse foi o Sr. Aldama. Foi dito pela primeira vez que o que Coudo Garcia queria era que comprassem de Aldama a casa em que ele morava, que estava alugada pelo Sr. Ábalos, pagando esses 500 mil. Nesse quadro, quando aparece 500 mil, são os 500 mil euros. Que Aldama diz, tenho que pagar 500 mil euros, porque é preciso comprar de Coudo a casa de Humilhadeiro. E além disso, o senhor Ábalos me pede 2 milhões pela questão das máscaras. Já dissemos, e isso já está contido nas peças de acusação, que isso se tratava de montar um fundo de recursos. Pois com isso, ir distribuindo efetivamente e manter essa relação de interesse econômico recíproco entre todos eles. Foram pagos mais apartamentos, a reserva da tocha 25. Tivemos que ouvir aqui no final que o senhor Aldama parece que pressionou a senhora Jéssica Rodrigues. É impressionante. O apartamento, a mídia também nos ajudou com esse assunto. Foi publicado o que acontecia no apartamento A Tocha 25. Certamente nada a ver com o senhor Aldama. Se ele pagou em alguma ocasião, como ele mesmo reconheceu, como pagou a casa do apartamento Ayala, como pagou a casa de Oquendo para que se hospedasse onde o senhor Rodrigues, etc., obra pública e construções. Hemos dicho lo que teníamos que decir, la importancia de la contribución. El Ministerio Fiscal nos reconoce que ha sido precisamente la declaración do senhor Aldama, que provocou a formação de uma peça que é importantíssima sobre a obra pública e a adjudicação ilegal de obra pública. Foram apresentados ao processo documentos manuscritos pelo senhor Coudo, que foi comprovado pericialmente, contrariando a reação do governo e do próprio senhor Coudo Garcia de que estávamos mentindo. Quando afirmávamos que aquela era a letra do senhor Coudo Garcia, foi comprovado pericialmente que era a letra dele. E tudo foi comprovado quando disseram que não podíamos apresentar mais provas. O que se pode exigir de um cidadão diante de um aparato? O que mais pode ser feito? Que contar a verdade, que essa verdade seja corroborada, que abra linhas de investigação e que seja a UCO quem no final corrobore. Isso é dito pelo governo. Onde estão as provas da Aldama? Leiam-nas. Parece que não leram o relatório de junho de 2025. O que ele corrobora? Corrobora plenamente o que já disse o senhor Aldama em 2024. Chamam o senhor Aldama de criminoso pelo Estado, pelo governo. Não se menciona o senhor Santos Serdã, não se menciona outro membro do governo, não se menciona presidentes de comunidade autônoma, não se menciona, só ao senhor Aldama. O senhor Aldama colaborou com a justiça. Ele colaborou fornecendo informações verídicas,
complementando os relatórios da UCO, dando conteúdo aos relatórios da UCO, permitindo a interpretação de determinadas conversas, abrindo novas linhas de investigação que demonstraram a existência de fatos muito mais graves do que aqueles que inicialmente eram objeto de investigação. No momento em que o senhor Aldama presta essa colaboração, outros membros do governo foram identificados: Santos, Serdã, Leon. A primeira vez que ele é mencionado é pelo senhor Aldama. Que isso não seja esquecido. É fácil agora chegar à UCO e dizer: encontramos evidências. Claro, depois que foram dadas as linhas de investigação. Depois, claro, quando os dispositivos são abertos, 6 meses depois, verifica-se que o que disse o senhor Aldama do Cupo Basco, era real. Que os papéis que já entregou o senhor Aldama, indicando com cores a obra pública, era real. Que as empreiteiras que ele já mencionou, especialmente a Levantina, e o papel do senhor Rus, que no final se demonstrou ser um dos Aldama também na investigação, era real e foi indicado pelo senhor Aldama. Onde estão as provas do senhor Aldama? Acreditamos tê-las apresentado de forma clara. Senhor Carlos Moreno, a ministra Monteiro dá especial ênfase para desqualificar o senhor Aldama. Senhor, desde a negação inicial de Dom Carlos Moreno, que foi comprovada em todo o processo. A questão do parcelamento da dívida acaba sendo, no final, meramente anedótica. Na conversa de 9 de abril, chega-se a falar até mesmo da entrega de 300 mil euros em dinheiro. Mas o senhor Carlos Moreno teve que acabar reconhecendo, hoje aqui como testemunha, que as relações com o senhor Aldama aconteceram no aeroporto de Ciudad Real. A venda do prédio do Ministério da Fazenda na rua Maria de Molina. As gestões de um senhor israelense para a devolução de um IVA que estava procurando um apartamento, que, claro, teve a dívida tributária adiada. Onde estão as provas do chefe de gabinete da ministra da Fazenda? O áudio que ouvimos outro dia já é prova suficiente. Suficiente. A primeira menção ao senhor Carlos Moreno neste caso é feita pelo senhor Vitor de Aldama, em um caso cujo objeto era muito restrito. Insistimos. A dimensão da organização que hoje está sendo julgada foi revelada pelo senhor Aldama ao abrir as linhas de investigação. Isso requer, e já estou terminando, requer uma resposta desta excelentíssima corte. Falou-se em incentivar, restaurar a confiança nas instituições. Claro, o crime é cometido a partir das instituições, mas o senhor Aldama não ocupa nenhum cargo constitucional ou institucional. O senhor Ábalo, sim, e o senhor Coldo também exercia funções públicas. As instituições não são o senhor Aldama. As instituições são os altos cargos do governo da Espanha. Não é o senhor Aldama, que aqui é apresentado como se fosse o responsável por uma organização que, como reconhece a UCO, já estava plenamente estabelecida quando o senhor Aldama foi recrutado. Ele reconheceu os fatos, reconheceu os delitos, reconheceu ter sido instrumento para financiar pessoalmente ou até mesmo organicamente o Partido Socialista ou altos cargos do governo. É louvável que um cidadão decida dar esse passo. Certamente pode-se dizer, ele faz isso quando já foi detido ou quando já estava sendo investigado. Por isso eu dizia que, se a Corte não considerar que o requisito de um abandono voluntário da organização está presente, de qualquer forma, a identidade de razão para ser aplicado por analogia. Isso não é uma simples atenuante de confissão, nem mesmo colaboração ativa, nem sequer é uma versão que corrobore os indícios já existentes. Foram apresentados novos fatos de suborno, que eram desconhecidos. Reconhecemos que pagamos mais coisas, não foram só os 10 mil euros, demos contexto. Agradecemos a menção ao Ministério Público, e que fez justamente referência às novas diretrizes da política internacional na matéria, especialmente no combate à corrupção, ao terrorismo e ao narcotráfico. Isso já estava claro? O importante é a luta contra a corrupção. E o importante é justamente o incentivo. O incentivo que representa o cidadão que contribui para desmantelar a organização, a descobrir novos integrantes da organização e a evitar sua evolução e desenvolvimento. O senhor Aldama identificou novos integrantes de uma organização totalmente desconhecidos pela investigação policial no momento em que prestou sua contribuição. Por isso,
estão presentes os requisitos que consideramos para aplicar o artigo 574 da Lei de Processo Criminal. Especificamente, é um tipo privilegiado para a colaboração com a organização. O legislador introduziu a expressão de abandono voluntário como se quisesse significar que, se a colaboração for tardia, talvez a atenuação possa ser um fator para considerar 1 ou 2 graus. Mas a decisão quadro da qual este preceito se origina, do ano de 2008, 841-0841, do Conselho de Desdélé, 24 de outubro de 2008, basta para dizer que podem ser reduzidas ou até mesmo não aplicadas. Atenção, o Ministério Público destacou como, para o crime de fraude em licitações públicas, até mesmo o legislador optou por uma isenção para quem colabora ativamente no desmantelamento da organização. Estou terminando, acreditem. Mas nessa decisão quadro da qual deriva o artigo 570 bis quater, fala-se até mesmo em não aplicar e, claro, em reduzir, e não exige nenhum requisito cronológico. Todo comportamento pós-delito, logicamente, implica uma reconstrução da norma que se considera violada e um comportamento de arrependimento, de certa forma, de quem cometeu previamente um delito. Mas basta fornecer às autoridades uma informação que as ajude a identificar ou processar outros autores do delito, coisa que aqui aconteceu. Se a corte tivesse toda a dimensão do caso, o senhor Aldama identificou outros membros autores dos delitos, ajudou a encontrar provas, contribuiu. Apresentamos uma relação importante de documentos que, ao final, podem ser avaliados pela corte. Claro, ele pôs fim à sua contribuição delituosa e iniciou de forma titânica um comportamento ativo de colaboração com a justiça, oferecendo-se para colaborar em muitos casos e se incriminando por fatos que, até aquele momento, não estavam sendo imputados a ele. Ele foi citado para daqui a alguns dias, no dia 14, como responsável também em relação aos governos das Canárias e das Baleares. Ele também está sendo investigado pela adjudicação de obras públicas. São fatos que não eram conhecidos antes do depoimento do senhor de Aldama. Em todo caso, isso se aplica não só a esse tipo privilegiado, inclusive por analogia, pela importância ou intensidade da sua colaboração. E, claro, a atenuante da confissão, que, na nossa opinião, deve ser muito qualificada. Sabemos da jurisprudência da Corte, não a ignoramos, que a analogia já impede uma redução adicional e o reconhecimento dela como muito qualificada. Deve-se avaliar a intensidade da colaboração. Consideramos que essa intensidade, a que era exigida ao senhor Aldama, foi cumprida de forma extraordinária. Foi muito além do necessário. Bastaria uma confissão, um reconhecimento. Estamos acostumados a que, às vésperas dos julgamentos, até mesmo sejam feitos acordos de conformidade que implicam uma redução substancial das penas e o Ministério Público aceita. Aqui, por qualquer motivo, não foi assinado. Mas, sem dúvida, a importância da colaboração não foi destacada apenas pelo Ministério Público, mas acredito que é justo reconhecer isso. A contribuição dele exige uma qualificação especial, não só para incentivar e estimular justamente esses comportamentos, como deseja a legislação internacional. O próprio plano do governo de 2025, o próprio anteprojeto de lei de processo penal de 2025, aposta em fomentar justamente esse tipo de comportamentos. Tem que ser um incentivo, porque se não for um incentivo, como bem reconheceu o Ministério Público esta manhã, prevaleceria a lei do silêncio. Se realmente colaborar não traz nenhum benefício para a sua esfera pessoal, se a autoincriminação de novos fatos é como se suicidar. E depois, no final, se tudo o que vou colocar na mochila das acusações são novas acusações, que sentido faz colaborar com o Estado? Não estamos falando da gravidade dos delitos. A gravidade está situada numa moldura penal abstrata. Aqui o que estamos falando é se razões de utilidade pública de colaborar com a administração da justiça, de ajudar este tribunal a estabelecer com certeza ou maior certeza um fato comprovado, tem que merecer uma recompensa. Se além disso, essa colaboração é feita sozinho, um cidadão contra um aparato estatal no qual já existia uma organização criminosa antes de ele chegar e que o cooptou, eu acho que o mérito é muito maior.
justamente de firmar entendimento sobre essa situação. É difícil um critério subjetivo, a maior ou menor intensidade da colaboração. Questão de apreciação soberana desta sala. Todos podemos opinar, a opinião pública pode opinar, membros do governo podem opinar, mas no final é uma decisão que este tribunal deve tomar, porque a determinação da pena é uma das funções essenciais do tribunal, do poder de julgar. E essa é uma decisão soberana em função de todas as circunstâncias que aqui foram comprovadas. Por isso, requer esta parte. Reconhecemos os fatos, reconhecemos a qualificação jurídica do Ministério Público e a única coisa da qual discordamos, embora certamente o Ministério Público tenha reconhecido que não existe apenas uma possibilidade legal, além disso, é comum. Além de fazer acordos, é comum negociar uma redução de 1 ou 2 graus, que é o que, a juízo do tribunal, terá que ser estabelecido e é o que esta parte solicita, e nisso limitei toda a minha defesa durante o processo, em valorizar o depoimento do senhor Aldama, em corroborar sua exata veracidade e em destacar a importância dessa colaboração. Nada mais, muito obrigado e agradeço novamente a honra de sempre poder atuar neste Tribunal Superior. Muito obrigado. O julgamento está suspenso até às 4 da tarde.